Muito bem, queridos e amados alunos do Front. Hoje a gente segue com a aula número 3. Confere, é isso mesmo? Aula número 3. Beleza. A gente vai trabalhar com siglas, uso da vírgula, certo? Abreviações, uma série de coisas. Vamos começar com o uso da vírgula. Vamos lá, nosso primeiro slide aqui. A vírgula é um sinal de pontuação utilizado para indicar pausas, separar elementos em uma lista, isolar termos explicativos entre outros usos. Primeiro, separação de elementos em uma lista. O exemplo está aqui, está bem claro, né? Eu comprei maçãs, bananas, peras e uvas. Você vê que para a última a gente usa um E, que é uma conjunção aditiva. Já não preciso de uma vírgula aqui. Ela não cai bem. 2. Isolamento de termos explicativo. Eu quero explicar algo. Exemplo, Maria, a professora de matemática. Certo? A professora de matemática. Você viu que está entre vírgulas. A professora de matemática. Por quê? Porque eu quero explicar quem ela é. Certo? Eu quero deixar claro. Está de férias. Eu podia muito bem falar, Maria está de férias. Tá tudo bem. Vamos lá. Entre adjetivos que modificam o mesmo substantivo. Exemplo, é um homem alto, magro e simpático. Viu? Conjunção aditiva E no final mais uma vez. Antes de uma conjunção coordenativa, que une duas orações independentes, temos duas orações independentes. Exemplo, eu gosto de estudar. Aqui eu já tenho uma oração completa. Vírgula, mas às vezes prefiro descansar. Esse mas é uma conjunção adversativa. Ele sempre rola, o pessoal confunde com o mais. O mais é para somar, certo? O mas, vamos pegar uma ideia assim, joguei, mas não ganhei. Viu? Quebrei a cara. Estudei, mas não passei. É uma conjunção adversativa. E antes de conjunções adversativas, é obrigatório o uso da vírgula. Vamos lá. 5. Antes de locuções conjuntivas e adversativas, como entretanto, contudo e porém, que tem o mesmo significativo de mas, certo? Exemplo, eu queria ir ao cinema, porém, estava muito cansado. Eu queria ir ao cinema, mas estava muito cansado, certo? Entretanto, contudo, porém, todavia, eu estava muito cansado. São conjunções adversativas. Dá para usar. Vírgula antes. 6. Antes de expressões explicativas ou exemplificativas. Eu quero te dar um exemplo de alguma coisa ou explicar alguma coisa, é o que vai acontecer. Exemplo. Havia muitos convidados, incluindo alguns parentes distantes. Certo? Eu expliquei, eu justifiquei, né? Olha lá. Eu exemplifiquei. Havia muitos convidados, incluindo alguns parentes distantes. Vamos lá. Em datas e endereços. Isso é bem claro, né? A gente acaba fazendo isso todo dia. Quem trabalha com documentos e tal. Exemplo, nasci em 5 de maio de 1990, vírgula, em São Paulo. Podia tirar o em também, colocar simplesmente São Paulo. 8. Antes de conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Quando ela precede a última palavra em uma lista. Exemplo, ele gosta de nadar, correr, ler e viajar. De tabela eu já tinha até explicado essa lá na primeira, certo? Bora. Em orações subordinativas adverbiais, antepostas, adverbiais. É característica de verbo, tem de tempo, modo, lugar, circunstância, negação, afirmação. Depois dá uma revisada em advérbio. A gente vai preparar essa aula também. Em orações subordinadas adverbiais antepostas, que indicam circunstância, quando vem antes da oração principal. Olha o exemplo. Quando cheguei, todos já estavam reunidos. Certo? Antepostas indicam circunstância. Ele está indicando uma circunstância. Quando cheguei, todos já estavam reunidos. Em enumeração e sequências. Exemplo. Primeiro, separe os ingredientes. Segundo, aqueça o forno. Terceiro, misture tudo. E leve ao forno. Certo? Tá vendo? Dá para colocar uma conjunção aditiva no final. E leve ao forno depois de misture tudo. Vamos lá. Próximo. Lembre-se de que as regras podem variar dependendo do contexto. Isso daí você tem que se ligar. Certo? O contexto é fundamental. Certo? A semântica, você tem que entender o que está dizendo ali. Tá? Dependendo do contexto e do estilo de escrita.
Uma paródia tem uma conjunção, pode ter um significado diferente, certo? Uma palavra pode vir, uma poesia, tudo é relativo. Mas esses exemplos oferecem uma visão geral do uso da vírgula em diferentes situações. É o que nós apresentamos agora. Você tem um geralzão que é o do dia a dia mesmo. É o que pega na sua prova. Realmente é o que pega na sua prova são aquelas regras sobre vírgula. Se atente a elas que o negócio anda. Vamos ver o que vem agora. A derivação. Derivação. Temos vários tipos de derivações. Parasintética, sintética, prefixo, sufixo. Isso daí você tem que se ligar. Consiste em adicionar afixos, prefixos, sufixos, infixos a uma palavra existente, para criar uma nova palavra com significado relacionado. Exemplo, feliz, palavra base. Feliz, felicidade. Derivação com sufixo. Eu peguei o feliz e acrescentei cidade aqui, certo? Que é o sufixo. Pensa assim, de maneira grosseira falando. O final é sufixo, o começo é prefixo, certo? Vamos lá. Envolve a combinação de duas ou mais palavras, independentes, para formar uma nova palavra com um significado específico. Exemplo, guarda-chuva. Agora é uma composição. Guarda mais chuva. Você tem duas palavras, certo? Independentes. Cada uma tem um sentido, já tem sentido sem a outra. Elas não são obrigadas a estar juntos para ter sentido. Guarda, você sabe o que é, vai dar sentido dentro de um contexto, e chuva também é a mesma coisa. Palavra 2, guarda-chuva. Isso aqui é feito por composição. Essa é a formação dessa palavra. Vamos ver a próxima. Aglutinação, mais uma formação de palavra que você tem que dar atenção. Caracteriza-se pela adição, ou seja, a soma, a inclusão de morfemas, unidade mínima de significado. A gente falou isso lá na primeira aula. Morfema, unidade mínima de significado. Qualquer palavrinha, qualquer palavra junto com uma vogal vai dar um significado. De forma sequencial para formar uma palavra. Exemplo, casa, que é a palavra base. Inho, que é o morfema de diminuição. Certo? Casinha. Inho é um sufixo diminutivo. Sempre joga para baixo. Próximo. Justaposição. Aí é mais chatinho, sabia? Eu acho mais chato isso aqui. Que às vezes o cara não consegue errar. Eu vejo muito mais as pessoas errarem aqui, em justaposição. Quando eles colocam ela para o cara explicar qual é a palavra que está sendo formada por justaposição, o pessoal geralmente erra. Envolve a colocação de duas ou mais palavras lado a lado. A gente vendo assim, não sabe por quê. Sem qualquer alteração, para formar uma nova palavra. Exemplo, água mais mineral. Água mineral. Você vê que as duas estão juntas aqui e não sofrem alteração nenhuma. Certo? Do jeito que elas chegaram, elas ficaram. Nenhuma perdeu uma letra, não aconteceu nada. Isso é uma formação por justaposição. Onomatopeia. Onomatopeia. Formação de palavras que imitam sons naturais associados aos que representam. Zum, som de inseto, né? Zum, miau, seria o som do gato. O toque, 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 seria do bater na porta, aquela freada do carro que aparece no... A onomatopeia, ela pinta muito na história em quadrinho. Tudo que é história em quadrinhos, se você assistir os velhos filmes do Batman, também você vai cansar de ver onomatopeia, cada vez que ele bate em alguém. Próximo. Abreviação. Abreviação, redução de uma palavra ou expressão ou uma forma mais curta, muitas vezes usando letras iniciais. Exemplo, prof. Seria abreviação de professor, TV, abreviação de televisão. Bem lógico. Siglas, aqui tem que ficar atento. Acontece muito dentro das provas, de acordo com o texto que vai ser trabalhado. Formação de palavras usando as iniciais de uma sequência de palavras ou termos. Exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas. UFO, objeto voador não identificado. E assim vai. Existem vários. Então é bom que você dê uma atenção para as siglas que você tem visto ultimamente. OTAN, certo, na TV, qualquer coisa parecida. Dá uma atenção para isso, porque a gente não sabe o que vai rolar no texto que eles vão mandar para vocês e nem como vai ser a redação, qual vai ser o tema da redação. Vamos lá. Emprego de estrangeirismo. Aí, chegamos ao fim, hein? Estrangeirismo, incorporação de outras palavras, né? De palavras estrangeiras, de outras línguas. Original, exemplo, software do inglês, ou chefe do francês.
Tá, bacana, certo? A palavra software chegou. A palavra software tem um nome para essa peça, para esse trabalho, né? Para esse trabalho que é feito no computador ali, com um lance da informática, em português, mas ninguém usa, ninguém vai usar, não vai acontecer. Chefe do francês, ninguém vai chegar. É um restaurante, é o chefe. Todo mundo fala isso. Isso são palavras do estrangeirismo. Tem muitas na língua portuguesa. Tem muitas, muitas, muitas. Não só do inglês, do francês e de muitas outras, do espanhol, enfim. Mas o que eu queria deixar vocês atentos é que numa redação, evite, evite usar palavras estrangeiras. Porque toda vez que você usa uma palavra estrangeira, você queima o texto. Ah, mas eu preciso usar essa palavra estrangeira, entre aspas. Aí segue, certo? Segue como citação, como um exemplo, alguma coisa. Mas evite ao máximo de usar palavras estrangeiras. Por exemplo, uma palavra besta que você poderia usar num- numa redação seria a palavra show. Evite. Show, em português é espetáculo. Show é inglês, certo? Evita isso. O estrangeirismo não é aceitável numa redação de língua portuguesa. Tá? Mas eu preciso usar porque eu tenho que falar de tal coisa que tem que carregar essa palavra, tem que carregar essa marca. Ah, legal, beleza, tudo bem. Tem que ser usado? Tem que ser usado. Então já sabe o que fazer. Joga entre aspas e segue a vida. Pessoal, a gente encerra aqui hoje, certo? Falando de carreiras militares e outros concursos. Tamo junto. A gente volta amanhã com mais um vídeo para vocês. Divirtam-se com eles. E olha, se apega. Tudo que está aqui está no seu edital. Valeu?